Página 43, apostila 3, número 4, bacias hidrográficas. Então, toda essa água do Brasil está dividida nas famosas bacias hidrográficas. Bacias, porque se a gente olhar o relevo de cima, em 3 dimensões, a gente vai ver que os rios correm na parte mais baixa. E o relevo tem forma de grandes bacias. Parece uma bacia. Claro que não é uma bacia igual a gente está com uma bacia, né, de colocar roupa. Ela é toda disforme, toda imperfeita, mas parece uma bacia. E é uma bacia onde corre um rio principal e corre também os seus afluentes que descem do alto das serras, das partes mais altas, e vão para o meio. E isso forma uma bacia hidrográfica. Tem as bacias maiores e dentro das bacias maiores tem as bacias menores, ou seja, rios menores dentro dos maiores, né? E no final esse rio maior vai desaguar no mar, que é o destino final dos rios. Mas então, como está escrito aqui no início, no segundo parágrafo, as bacias hidrográficas são áreas da superfície terrestre responsáveis pela captação, ou seja, que capta onde a chuva cai, né? Pega a chuva, capta a chuva. E pelo escoamento das águas continentais. A chuva cai e vai escoando para o rio que está no meio da bacia, né? Por meio de um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Então, isso aqui seria uma resposta para a pergunta: o que são bacias hidrográficas? São áreas da superfície terrestre responsáveis pela captação e escoamento de águas continentais por meio de um rio principal e seus afluentes e subafluentes. Ou poderia ser a área que compreende um rio principal, seus afluentes e subafluentes separados pelas partes mais altas do relevo. A gente pode responder de várias formas, depois a gente vai ver melhor isso. Elas são delimitadas pelas partes mais elevadas do relevo, né, as partes no alto das serras. E essas partes são chamados divisores de água, constituídos por serras, chapadas, cordilheiras e outras elevações. As particularidades de uma bacia hidrográfica podem ser definidas pelas inter-relações de elementos naturais e culturais, forma do relevo, estrutura das rochas, composição do solo, pelo clima atuante na região. De modo geral, os rios brasileiros são caracterizados pelo regime pluvial tropical. Regime é o que alimenta, no caso aqui, o que alimenta os rios, né? Então, pluvial significa chuva. Fluvial, com F, é água dos rios. E pluvial, com P, é água da chuva. Então, regime pluvial quer dizer que os rios brasileiros dependem das chuvas. A chuva alimenta eles. Se não chover, eles secam, né? Mas, na verdade, como chove muito aqui, eles quase nunca secam. Só no Nordeste que tem alguns que secam, que a gente vai ver aqui. Ou seja, são abastecidos pela água das chuvas, com cheias no período chuvoso, normalmente no verão, volume de água, e no período da estiagem diminui. Grande parte dos rios brasileiros é perene. Perene significa que nunca acaba, ou no caso aqui, nunca seca, né? Com exceção de alguns rios lá no Nordeste, no sertão, igual a gente viu na foto lá, que é muito seco, e que são intermitentes, ou seja, eles secam numa parte do ano, num período do ano, ou temporários, que é a mesma coisa. Chega uma hora que eu estou lá, não vejo o rio, ele secou, porque o tempo está muito seco, está muito tempo sem chover, né? E depois, na época das chuvas, ele volta novamente. Mas isso é só lá no Nordeste. Alguns rios. É importante lembrar que nas regiões planálticas, no meio do Planalto lá, né, regiões mais altas, os rios brasileiros atuam na modelagem do relevo. Eles vão correndo e vão tirando os fragmentos das rochas que a gente já viu, são os sedimentos, e vão levando esses sedimentos para as áreas mais baixas, as planícies, e vão ajudar a formar as planícies. Na planície recebe mais sedimento, o planalto acontece mais erosão, ou seja, retirado os sedimentos. Os rios brasileiros estão reunidos em grandes bacias hidrográficas que o IBGE fez e está neste mapa aqui. São elas, como a gente vê na legenda aqui, ó, 9 bacias hidrográficas. A Amazônia é a maior delas, olha ela aqui, ó. Rio Amazonas, né?
vários afluentes, o rio maior do mundo, tanto em extensão quanto em volume de água. É a bacia do Amazonas, a maior do Brasil, a maior do mundo. A bacia norte-nordeste, né, tá lá em cima. O rio principal é o Parnaíba, tá escrito ali, né? Pega boa parte do Nordeste. Do lado do Amazonas tem esse aqui, ó, Araguaia-Tocantins, ó, Tocantins-Araguaia, terceira. Do lado dela tem a do São Francisco, o Rio São Francisco, segundo maior do Brasil em extensão, e, né, nasce em Minas Gerais e deságua no Nordeste, tá ele ali. Depois vem a Bacia do Leste, que abrange o Espírito Santo e parte do Nordeste e Rio de Janeiro. Depois a do Paraguai lá no Pantanal, praticamente é o Pantanal Mato Grossense, lá a bacia do Rio Paraguai, na divisa com o Paraguai, né, e com a Bolívia. Depois vem o Paraná, essa bacia onde tem o rio Tietê, Paranapanema, o próprio rio Paraná, que vai abranger São Paulo, Paraná, parte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. A bacia sul-sudeste, que é essa do cantinho do litoral aqui, essa meio avermelhada, né, que vai abranger os estados da região sul e parte de São Paulo. E a do Uruguai, que faz divisa com a Argentina, né, aqui embaixo, porque é o rio Uruguai que é o rio principal. Então essas são é o mapa das bacias hidrográficas brasileiras.